Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de João Duns Scoto, sabe, aquele filósofo e teólogo escocês do século XIII, famoso como o Doutor Sutil. Temos aqui uns trechos de uma biografia para nos guiar, né? A ideia é tentar extrair o essencial desse franciscano que foi super influente. Ele passou por Oxford, Paris, Colônia, ali entre 1266 e 1308, mais ou menos. Isso. E assim, ele não deixou uma obra única, super organizada, como outros, né? Mas as análises dele, nossa, muito rigorosas, cutucaram muita gente. Bom, vamos lá. Exato. E para sacar bem o escoto, é importante lembrar do clima da época, sabe? Século XIII, aqueles debates intensos. Ah, sim. Dominicanos como Tomás de Aquino, de um lado, e os franciscanos, como o Escoto, do outro. Ele meio que propôs uma separação mais clara entre os campos. Como assim? Tipo, a teologia seria uma ciência mais prática, voltada para a salvação, bem ligada à revelação divina. E a filosofia, claro, super útil, mas com seus limites, né? Diante da fé. Entendi. E, falando nisso, uma das ideias dele que mais chama atenção é dar prioridade à vontade sobre a inteligência, né? Sim, a primazia da vontade. Diferente do Tomás de Aquino, que via a razão mais no comando. Scoto dizia que o intelecto, bom, ele meio que serve à vontade, apresenta as opções para ela decidir. Perfeito. Não é que a razão não importe, claro. Ela informa, mostra os caminhos, as possibilidades. Mas quem bate o martelo é a vontade. Exatamente. É o motor. E o fascinante disso é que abre um espaço enorme para defender a liberdade humana de um jeito bem radical. Radical como? Por escuto, liberdade é a capacidade real, sabe? De escolher entre alternativas contrárias. Uma capacidade ativa mesmo, não só uma reação a algo. Isso, olha, mexeu muito com a filosofia moral depois. Nossa, faz sentido. E falando em mexer com as ideias estabelecidas, tem aquela tese dele sobre a encarnação, Ah, sim. que Cristo veria o mundo mesmo se Adão e Eva não tivessem pecado. Isso soa bem diferente, né? Soa. Soa contraintuitivo se a gente só pensa na encarnação como um plano B, por causa do pecado. Que é o mais comum, né? Pois é, mas se a gente conecta isso com o pensamento maior dele, faz todo sentido. A base é a liberdade absoluta e o amor infinito de Deus. Ah, Para Escoto, a encarnação é a expressão máxima desse amor, sabe? O jeito de Deus se unir o máximo possível à sua criação. Seria o plano principal, a obra-prima divina, não só uma reação a uma falha humana. que perspectiva interessante. O amor como motor principal, então. Isso. E essa valorização do único, do específico, isso nos leva para outra ideia bem famosa dele na metafísica. A tal da Haeceitas. Que nome? O que seria esse isto aqui? Boa. Haeceitas. É um conceito-chave. Imagina assim, todos nós somos humanos, certo? Compartilhamos uma natureza comum, a humanidade. Certo. Mas o que faz de você esta pessoa específica, única em todo o universo, diferente de mim e de qualquer outra? Para Escoto, é a Haeceitas. Podemos traduzir toscamente como estiedade. Estiedade? É o princípio que dá a cada coisa, a cada ser, sua singularidade radical. Aquilo que não se repete. Não é só ser humano, é ser este humano aqui e agora. É uma resposta, olha, genial para a questão dos universais e valoriza demais o indivíduo. Uau! Pensar que cada coisa tem sua estiedade. Cada grão de areia, talvez, isso muda a forma de ver o mundo. Exato. E ele era detalhista. Aplicou esse rigor em outras áreas, na Mariologia, por exemplo. Ah, a defesa da Imaculada Conceição de Maria, né? Isso mesmo, aquela famosa frase potuit decuit ergo fecit, quer dizer, Deus podia fazer preservá-la do pecado, convinha, era apropriado, logo ele fez. Potuit decuit ergo fecit. Ele argumentou que Maria foi preservada do pecado original, como que numa antecipação dos méritos de Cristo. É um belo exemplo da lógica escotista aplicada. Bem interessante. Agora, tem um ponto que a fonte menciona que é, bom, mais espinhoso, né?
A visão dele sobre batizar à força crianças de famílias não cristãs. Sim, é um ponto delicado. Ele defendia que autoridades civis poderiam, ou até deveriam, fazer isso pela salvação da criança. Como a gente lida com isso hoje? Olha, é absolutamente crucial colocar isso no contexto da época. Século XIII, outra mentalidade, pré-civil. E a salvação era vista como um bem tão supremo, mas tão supremo, que justificaria essa intervenção mesmo contra a vontade dos pais. Entendo a lógica histórica, mas Exato. Entender a lógica da época é fundamental para não cometer anacronismo. Mas, claro, isso não significa endossar essa visão hoje. Pelos nossos padrões atuais de liberdade religiosa, direitos individuais, autonomia familiar, é inaceitável. Temos que separar as coisas. bem colocado. Então, tentando amarrar tudo isso, o que fica de essencial dessa nossa conversa sobre Duns Scoto? Parece que ele nos deixou um legado bem denso, né? Sobre a força da vontade, a liberdade como escolha real, Sem dúvida. a valor imenso de cada coisa única com suas receitas e uma forma bem particular de ver a relação entre fé e razão. Com certeza. A influência dele, talvez mais sutil, né? Menos pop que a de Tomás de Aquino, foi muito forte, especialmente entre os franciscanos no que ficou conhecido como escotismo. E ele foi beatificado, né? Foi em 1991, um reconhecimento da sua profundidade teológica, chamado de cantor do Verbo encarnado. E as perguntas que ele levantou, sabe, sobre liberdade, sobre o que nos faz únicos, continuam super relevantes hoje. Pois é. E isso me leva a uma última reflexão, para a gente pensar um pouco mais. Considerando essa ênfase toda do Scoto na vontade livre e nessa singularidade radical de cada ser, a aiceitas, como será que essas ideias, lá de quase 800 anos atrás, conversam ou, quem sabe, até desafiam o jeito como a gente pensa hoje? Hoje em dia, sobre liberdade, identidade, o valor do indivíduo, num mundo que parece muitas vezes nos empurrar para sermos todos meio iguais, padronizados. Fica aí a provocação.